Salve, salve galera! Tudo bem? E aí, gente, pronto para gabaritar esta prova de ingresso para a carreira militar? Com certeza! E olha, você está no lugar certo, no canal Gabarita Geo Militar. Aqui a gente sempre vai colocar conteúdo com foco para as avaliações militares, com foco para tudo que é prova de ingresso neste mundo tão sonhado por vocês. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Professor Baglini e vou acompanhar com vocês essa empreitada aí na disciplina de História. Bom, e para a gente começar a discutir, nada como analisar questões, nada como comentar questões, ver por que é certo, ver por que é errado, enfim. Partiu? Bom, galera, vamos então para a nossa primeira questão. E antes de mais nada, importantíssimo, Getúlio Vargas é um assunto extremamente recorrente nas avaliações militares. Então, muito foco e muita atenção neste conteúdo. Vamos lá? A eleição indireta de Getúlio Vargas para a presidência nacional, na qual foi eleito para um mandato de 4 anos, ocorreu no ano de... Importante, grandes mestres, este processo que eles estão representando dentro dessa questão, ela é representada pela Era Vargas. A Era Vargas, ela vai durar de 1930 a 1945. Então esse é o primeiro ponto. Importante que esta Era Vargas, ela vai ser dividida em alguns momentos. Então tudo começa ali com o golpe de 30, com a Revolução de 30, quando Getúlio Vargas tira do comando do país, da presidência do país, o presidente Washington Luiz e assume por meio de uma revolução. E assume por meio de um golpe que acaba sendo uma revolução. Pois, assim que Getúlio Vargas assume, a estrutura política brasileira, que até então era comandada pela política do café com leite, era comandada pelos oligarcas de Minas e São Paulo, saem do poder. Por isso também desse contexto de revolução. Então, a gente de cara já pode, por exemplo, eliminar Getúlio Vargas inicia o seu governo, mas ele não inicia por volta de uma eleição, ele inicia por volta de um golpe. Perfeito? Então, 1930 não pode ser. Uma galera normalmente marca 1930 porque já coloca na cabeça, sim, o governo de Vargas começou em 1930. E por ter começado em 1930, sim, ele foi, como diz a questão, eleito. Não, ele não foi eleito em 1930. Ele assumiu o Brasil por meio de um golpe. E aí, nós vamos chegar num outro período. Assim que Getúlio Vargas assume a presidência do país, ele assume sobre uma ótica de governo provisório. Esse governo provisório, ele vai até o governo constitucional em 1934, quando ele é eleito de maneira indireta, ele é eleito pelo colégio eleitoral. Na verdade, quem acaba elegendo Getúlio Vargas de maneira indireta são os deputados. E muitos desses deputados, querendo ou não, tinham a mesma herança das antigas oligarquias. Em suma, Getúlio Vargas assume o país constitucionalmente em 1934, mas, querendo ou não, acaba carregando as heranças lá do período oligarca. Portanto, a resposta correta é 1934. Olha só que interessante. Vamos entender por que não 1937. 1937 é o ano que Getúlio fecha o Congresso. Ele fala, acabou o Congresso, e a partir desse período é decretado um Estado Novo. Inclusive, ele vai outorgar uma nova Constituição, que é a Constituição Polaca, de inspirações fascistas, tá bom? De novo, olha o que a pergunta pede, na qual Getúlio Vargas foi eleito de maneira indireta. Essa eleição de maneira indireta ocorre em 1934. Portanto, a resposta correta é a 1934. 1937 não pode ser, exatamente porque é o período que Getúlio, ele fecha todo o Congresso e se inicia o processo do Estado Novo. E aí a gente chega em 1945, é o último ano, então Getúlio é o último ano da Era Vargas, então Getúlio não vai continuar no poder, ele já está acabando, já está saindo, e quando se aponta em 1950, já é uma referência do processo da década de 50, quando Getúlio Vargas volta por eleição normal, por um contexto democrático ao governo do Brasil. Inclusive, ele volta nos braços do povo. Mas em 1950, diferente de 1934, o pleito eleitoral já foi feito por voto direto, beleza? Portanto, a resposta correta dessa questão é 1934, beleza?
30 não pode ser, porque é quando ele entra por meio de um golpe de 30. 37 não pode ser, porque é quando ele fecha o Congresso e inicia o processo do Estado Novo. 45 não pode ser, porque é o final do governo dele. E 50, porque ele volta nos braços do povo, não por uma eleição indireta, mas por uma eleição direta. Onde que está o segredo desta pergunta? Aqui, grandes mestres, uma eleição indireta, uma eleição feita pelo colégio eleitoral, não pela população. Beleza? Sucesso? Seguimos então, galera! Bom, essa questão ela é muito importante você ter atenção, pois ela traz, querendo ou não, um dos ciclos econômicos de maior importância para a estrutura histórica brasileira, ou melhor, para a estrutura colonial brasileira. Vamos lá, grande mestre? Vejamos. Entre as consequências da atividade mineradora na colônia do Brasil, nos séculos 17 e 18, é incorreto afirmar que favoreceram. É incorreto. Então, gente, muita atenção nisso daqui, ó. É incorreto afirmar, tá bom? Às vezes a gente tá tão, digamos, bitolados e treinados já para achar a questão correta, que quando a pergunta traz o incorreto, acaba gerando uma grande dúvida e uma grande dificuldade na hora da resolução. Então, vamos ter atenção aqui. Então, é incorreto. É incorreto afirmar que houve um enfraquecimento do mercado interno. Olha só, enfraquecimento do mercado interno. Pelo contrário, grandes mestres, inclusive, olha que interessante, inclusive, o ciclo do ouro, olha só, ciclo do ouro, porque eu tenho a referência aqui, ó, da atividade mineradora, que ocorreu entre o século 17 e 18, em Minas Gerais, vocês bem sabem disso, e aí quando ele aponta o enfraquecimento do mercado interno, não, pois, querendo ou não, muitas pessoas de diversos lugares, tanto do Brasil quanto da gringa, se instalaram, sobretudo nas regiões de Minas Gerais, e começaram a praticar um constante comércio entre eles. Para vocês terem uma ideia só de comparação, olha só, o ciclo do ouro ele vem depois do ciclo do açúcar. Enquanto o ciclo do açúcar tinha uma relação muito direta com a exportação, o ciclo do ouro também teve uma relação muito próxima com a exportação, mas diferente do ciclo do açúcar, que se desenvolveu essencialmente no espaço agrícola, o ciclo do ouro se desenvolveu no espaço urbano. Inclusive, a consolidação de uma gênese, de um início do desenvolvimento do espaço urbano brasileiro se deu exatamente no ciclo do ouro. E se você tem um monte de pessoas se concentrando no mesmo espaço urbano, querendo ou não, você tem um comércio. Querendo ou não, você tem uma valorização do mercado interno. Muito importante essa questão. A questão A, portanto, é a questão correta. Mas vamos entender por que as outras não estão, que é importante nós entendermos sempre o porquê não é verdade? Então vamos lá. B. A integração econômica da colônia. É incorreto afirmar que houve a integração econômica da colônia? Não, pelo contrário, houve sim uma integração econômica da colônia. Inclusive, é o que eu acabei de mencionando. Por exemplo, muitas pessoas que estavam na região do Nordeste vieram para a região de Minas Gerais. Outras pessoas que estavam na gringa vieram para a região de Minas Gerais. Isso mostra uma articulação econômica que vier a acontecer com o período do ciclo do ouro, beleza? Portanto, não pode ser a B. C. O povoamento da região das Minas. É incorreto afirmar? Gente, o ciclo do ouro se estabeleceu exatamente na região das Minas Gerais. Então, de maneira alguma, nós podemos falar que é incorreto dizer que não houve o povoamento. Pelo contrário, houve um absurdo povoamento na região das Minas Gerais. Uma grande concentração demográfica nessa região. Então, não tem como a gente pensar que não seja C. Outra coisa, é incorreto afirmar que favoreceu a conquista do Brasil Central. Não é correto. Inclusive, muitos bandeirantes, ao ocuparem aquela região, começaram a se espalhar por vários lugares, por vários novos territórios brasileiros, exatamente devido a toda a integração econômica que vinha acontecendo, tanto para a região sul do país, quanto para a região do Brasil Central. O Brasil já vinha se ocupando de maneira muito mais efetiva do que ocupara, por exemplo, no ciclo do açúcar.
Então, não dá para a gente falar que é incorreto. E é incorreto dizer que houve o desenvolvimento urbano. Gente, pelo contrário, o desenvolvimento dos primeiros núcleos urbanos, das primeiras vilas urbanas brasileiras, se deu exatamente no ciclo do ouro. E isso, resultado da grande concentração demográfica que estava ocorrendo naquela região. Beleza? Então, muito importante analisar. Perceber o quanto as questões nos trazem várias reflexões em cima de cada assunto. Então, nós temos que pensar sempre para além da caixinha. Por isso que eu sempre falo, estudar história, estudar geografia, não é só decorar uma data ou um nome. A gente tem que analisar todo o contexto histórico que está dentro daquele período que a questão está trazendo. Tudo bem, galera? Muito, muito bem. Bom, sem medo de ser feliz, vamos seguir para a próxima, porque aqui é no pancadão, beleza? Bom, essa questão ela é bem interessante porque a gente sai agora de um contexto colonial, que eu discuti agora com vocês, e a gente chega no processo da República Brasileira. Então nós mudamos um pouco a chavinha, beleza? Então vejamos, na República Velha, ocorreram vários movimentos contestatórios. Olha que interessante. Eu vou até destacar aqui para vocês. Movimentos contestatórios. Quando a gente pega movimentos contestatórios, são movimentos que contestam o modelo de república que vem sendo colocado. Importante, durante o período colonial brasileiro, tinha-se movimentos, por exemplo, emancipacionistas, que eram movimentos que lutavam pela independência do Brasil. Por exemplo, durante o Brasil Império, tinha movimentos também contestatórios que lutavam por uma República Brasileira. Aí veio a República Brasileira e os movimentos contestatórios continuam, sim, lutando contra o modelo de república que fora instalada. Beleza? Identifique aquela que está localizada geograficamente de forma correta. Ou seja, a sua revolta e o local ela ocorreu. Beleza? Vamos lá então, de forma correta. Vamos começar aqui. Revolta da vacina ocorreu no Rio de Janeiro. Amores, a revolta da vacina ela ocorreu no início do século XX, principalmente contestando a atitude do governo em querer vacinar de maneira obrigatória a população, inclusive invadindo residências, e muitas pessoas não queriam receber a vacina, principalmente com a crise sanitária que o Rio de Janeiro estava passando. Portanto, o governo ele queria, sim, minimizar esse impacto vacinando toda a população. A população não queria receber essa vacina de maneira obrigatória e começaram a se revoltar, lutar contra o governo, beleza? Portanto, esta questão é uma questão correta, é a questão correta. A revolta da vacina ocorreu na capital da República Velha, ocorreu no Rio de Janeiro, beleza? Então a questão A é a questão correta. Vamos entender o porquê as outras não. Revolução Federalista aconteceu no estado do Paraná? Não. A Revolução Federalista, que foi um contexto entre republicanos do Rio Grande do Sul e republicanos do restante do país lutando contra o modelo de república que vinha sendo aplicado. Enquanto os republicanos do Rio Grande do Sul queriam uma república parlamentarista, os republicanos do restante do país, os republicanos que puxaram um bonde da proclamação da república, queriam sim que mantivesse a república presidencialista, tal como é até hoje. Bom, na questão, ela aponta que a Revolução Federalista ocorrera no estado do Paraná. Não, ocorreu no estado do Rio Grande do Sul. Portanto, não é a B. Canudos, Antônio Conselheiro, uma luta também, em certa medida, contra a República. Inclusive, Canudos fora acusado de ser um regime monárquico que lutava e pedia a volta da monarquia. É claro que não. Canudos aconteceu no estado da Bahia. Canudos aconteceu na região Nordeste. Portanto, não aconteceu em Minas Gerais. Bom, revolta do contestado. Revolta do contestado, tal como Canudos, também é uma revolta de caráter messiânico. E quando a gente fala revolta de caráter messiânico, a gente está falando de revoltas que tem na figura de uma pessoa, o Salvador, o Messias, o que vai levar ao sucesso. Tanto, grandes mestres, que essas revoltas messiânicas, elas mostram, infelizmente, uma situação
de desinformação de boa parte da população. Ontem e hoje, né, gente? A desinformação da população brasileira, infelizmente, ainda continua. Então, muitas pessoas acabavam acreditando nesses valores messiânicos, esses valores religiosos, e aí as pessoas seguiam um bonde. No caso de Canudos, Antônio Conselheiro. No caso de Contestado, José Maria. E Contestado aconteceu na região fronteiriça entre os estados do Paraná e de Santa Catarina. Olha só, não a Bahia. Aliás, aqui pode até pegar uma galera assim de surpresa, porque ele olha Contestado, pode confundir com Canudos e marcar. Não, Contestado aconteceu na região sul, Canudos na região nordeste. Tudo bem? E aí nós vamos ter por último a revolta da Armada, e ele coloca Rio Grande do Sul. Não, a revolta da Armada aconteceu no estado do Rio de Janeiro, principalmente porque os marinheiros queriam uma equiparação salarial em relação ao exército. Olha só, porque quem assumiu o protagonismo durante a República da Espada, os dois primeiros marechais, Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto, eram marechais, eram do exército. Então o povo do exército tinha o soldo maior, tinha uma valorização maior do que, por exemplo, a Marinha. A Marinha, então, deu uma bombardeada no Rio de Janeiro, pedindo exatamente a equiparação salarial. Por isso chama Revolta da Armada. Mas, como ele aponta Rio Grande do Sul, a questão está errada, pois a Revolta da Armada aconteceu no Rio de Janeiro. Beleza? Galera, é no pancadão da emoção. Muito, muito, muito obrigado, galera. Valeu demais. E lembre-se, juntos sempre seremos mais fortes. Amigo, assistiu essa aula? Gostou dessa aula? Aliás, assistiu essa e as outras aulas e tá curtindo? Faz o seguinte, galera. Sério, se inscreve no canal, porque conforme esse canal for crescendo, a gente vai trazer português, vai trazer matemática, sempre com foco nos militares. Mas isso só depende de vocês. É claro que os conteúdos de história, de geografia, de análises sociais pros militares é o principal objetivo deste canal. Mas é claro que se você se inscrever, se o canal crescer, não impede de a gente trazer novos convidados, tá bom? E se você quiser um curso totalmente focado em cima dos militares, em cima do que cai na prova, é só acessar aqui, www.gabaritageomilitares.com.br e, cara, mitar nas avaliações militares. Pois lembre-se, juntos sempre seremos mais fortes. E o nosso compromisso da galera do Gabarita Geomilitares é colocar a farda em vocês. Ou, é claro, ajudar vocês a colocar a farda. Muito obrigado, galera. E lembre-se, sempre seremos mais fortes. Um grande abraço, guerreiros, do professor Baglini, em nome de toda a plataforma Gabarita Geomilitares. E, gente, dá aquela curtida. Valeu, gente. Dá aquela moral pro canal. Um grande abraço. Vamos juntos.